noite. Muito bem, agora eu senti que vocês estão aqui, tem que ter energia. E não querem que eu fale alto, não, mas tudo bem. Tudo bem com vocês? Como foi a semana? Foi boa? A dele foi mais ou menos, que eu já vi pela cara que ele fez. A dela foi boa. E por que vocês estão todos espalhadinhos assim? É para dar trabalho a Gisele para correr? Ela vai correr aí, tá doido. O único ar-condicionado que está ligado é esse daqui. O resto tudo é desligado, porque a turma é pequenininha, senão a gente vai sair com um congelador. Até eu não ia aguentar. Aqui é especial, aqui é aconchego. Hoje a gente vai falar sobre um tema interessante. Eu não dou aula, eu bato papo, porque o meu negócio é bater papo, e trocas, vocês já sabem disso. E a gente vai falar sobre trabalho e progresso, que é uma das leis de Deus. E, como eu sei que esse papo vai render, a gente vai ficar aqui até algumas horas, mas a gente tem alguns objetivos para tentar encaixar a nossa conversa. Demonstrar que o trabalho é o instrumento eficaz para o progresso social. Daí a gente vai tentar demonstrar que os sistemas sociais e econômicos vigentes no mundo são obra do nível evolutivo do homem e a que desigualdades existem e que as desigualdades existentes são sua consequência. Mostrar que o trabalho é uma necessidade e que sua natureza está relacionada com o nível de evolução do ser humano. Mostrar que é inevitável o progresso e que o único destino imutável, e é o único destino imutável que existe. Demonstrar que o espiritismo lhe representa um progresso para a humanidade e destruindo o materialismo, ele marcará época. Pouca coisa, a gente vai tentar resumir tudo isso em 2 horas. Mas eu, como sou dessas, eu quero ouvir vocês. O que é trabalho para vocês? Vou fazer Gisele andar. Me contem. Não é o silêncio, eu tenho certeza disso. Bora, gente, é um bate-papo, eu vim para conversar. O que é o trabalho para você? É o trabalho, aquele trabalho mesmo, que é o único que você acha e entende que é aquele correto, ou aquele que você acha que deveria ser. O que é trabalho para você? Quando você ouve a palavra trabalho, o que vem na sua mente? Aleluia, irmã. Me ajuda. Eu tenho que ficar mais calada, né? Mas comigo você vai falar. Não, eu entendo como assim, a jornada diária nossa é tarefa, né? As tarefas que a gente precisa exercer para viver em comunidade e dentro de uma sociedade para construir coisas melhores, né? Ah, tá certo. É para a coleguinha de lá do fundo esqueci. Vá. Então é isso, né? Acho que envolve também a educação, o nosso envolvimento, assim, talvez moral também, né? Uma educação mais ampliada, para que a gente tenha essa construção dentro de uma coletividade. Acho que são coisas que a gente tem retornos positivos, né? Sim. Obrigada. Quem mais? Gente, pelo amor de guarda. Sexta-feira eu sei que vocês estão assim, mas não estão tão assim. Lembre, vocês vieram numa jornada de trabalho de semana toda, deve ter alguma coisa para falar do... Me ajude, para eu não fazer aula sozinha. Trabalho é um meio de evolução, de crescimento do homem em todos os níveis, né? Moral, espiritual, tá? Material também. E eu vejo o trabalho nesse formato aí. Muito bem. Faz parte também. Quem mais? Esse lado de cá também, que está calado. Você, minha amiga, que eu vou bem abduzir. Essa aqui eu faço questão. Claro! Gente! Que nervoso. Que nervoso, que nem dá para aparecer na câmera, está tão distante dela. Então, Fala, me ajude. Trabalho, para mim, eu me considero uma felizarda muito grande. Assim, porque, graças a Deus, eu acertei no meu trabalho, né? Hoje, a minha profissão consegue me elevar meu espírito, consegue me trazer felicidade, consegue me trazer evolução pessoal, né?
E acho que é basicamente isso. Assim, a gente passa a maior parte do nosso dia trabalhando e, graças a Deus, eu consegui trabalhar no que me dá prazer. Então, Isso é bom. eu particularmente, eu consigo evoluir em vários aspectos da minha vida, emocional, inclusive, com o meu trabalho, com as experiências do meu trabalho. Olha, muito obrigada. Tá vendo? Você trouxe uma contribuição. Ok, minha. Eu vou usar você mais tarde no meu slide. Que é sobre isso também. Quem mais? Amém! Minha amiga lá do fundo. Deixem de ser Trabalho tímidos. são atividades úteis, às vezes necessárias, para o desenvolvimento, manutenção da sociedade. Bem técnica, gostei. Quem mais? Mas ninguém se atreve, se arrisca. Muito bem, meu. Vamos lá. Boa noite. Boa noite. Trabalho também pode ser e é uma descoberta a partir de um novo propósito. Por exemplo, eu queria uma profissão e eu não fui aprovada naquele vestibular que eu desejava. E aí eu precisei buscar uma outra profissão que me chamasse atenção, que me despertasse interesse. E eu consegui descobrir. Mas no início foi muito difícil, porque tinha uma frustração daquilo que eu achava que era a minha missão de vida. E depois que tudo aconteceu, 26 anos depois de formada, eu vejo que, de fato, eu não seria a profissional que lá atrás, quase 30 anos, eu achava que era o meu sonho de vida, entende? Era uma idealização, não era o real. Então, acho que trabalho, muitas vezes, é isso também, uma descoberta. Exato. Né? É o que a gente está para ser, e não o que as pessoas querem que a gente seja. Sabe? É uma construção diária. Exatamente. Alguém mais? Sou bem esclareta. Vão criando coragem. Boa me noite. ajude. Meu nome é Samuel, viu? Oi, Samuel. O meu é Marie. Assim, eu tava pensando aqui agora, falando sobre trabalho, e me veio que o trabalho é uma das formas, assim, mais bonitas de você expressar o amor, né? Não só pelo que você faz, mas o amor por você e o amor pelo próximo, porque através do seu trabalho, na maioria das vezes e na maioria dos segmentos, você está servindo ao seu próximo. Então, eu acho que o trabalho ele está nessa linha aí. Muito bem, gostei. Quem mais? Você quer falar o quê, amiga? Diga. Ela aqui no meio está tímida aqui, mas enfim. Viu? Não, eu vi um movimento, acreditei. Trabalho é propósito, né? Quando você se identifica, quando você... Eu, particularmente, no meu trabalho, é um propósito para mim, é uma forma de ajudar as pessoas. E, para mim, também é uma terapia. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é trabalhar. Né? Às vezes... posso estar com algum problema, mas quando eu estou ali no meu trabalho, me dedicando, é o que me move, né? Então, eu acho que é propósito de vida também, né? Gostei. Quem mais? Agora eu gostei. Boa noite a todos. Boa noite. Trabalho é a realização de atividades, remunerada ou não, objetivando o progresso individual e coletivo. Sim. Objetivo, igual a minha amiga. Alguém também falou nessa linha também. Trabalho é força vezes deslocamento. Né? Eita, Lele. Amigo,
Eu sou apenas comunicóloga, eu não sou física, eu passei na faculdade, mas... Observando isso, a gente vai, de alguma forma, deslocar nossa consciência, né? Através do trabalho, para outros níveis, né? Sim. Enquanto a gente não aprender uma habilidade, vai ficar repetindo aquele trabalho ali. Aprendeu, eu vejo até na minha vida assim, quando eu concluí uma habilidade, a vida tirou aquele trabalho e botou outro, né? Adenal é psicólogo, filósofo, engenheiro. Rodrigo Hilbert também é cozinheiro, pescador, filósofo, bonito. Então, quando você... quando Se você trabalha para ficar bonito, preste atenção. eu vejo assim, quando você Gostei. desenvolve uma habilidade, o trabalho, vem outro trabalho. Inclusive o social, né? Inclusive social. Que você entra aqui sem saber o que vai acontecer com você. Quando você vê, você está no passo, está na cantina, está em outro lugar. Então, Está aqui então também. a força, você vai aumentar a sua força e o deslocamento no meu nível, no nível consciencial, né? Gostei. Gostei desse trabalho, fica bonito mesmo. Vamos trabalhar. Quem mais? Estou adorando, tá rico as contribuições. Você vai chegar falando já, amigo? Já? Trabalho é ação, atitude, movimento, dinâmica. Tudo que seja positivo é trabalho. Boa noite, gente. Ele já chegou assim, falando. Eu não. O movimento já existe. E vocês duas aí tímidas? Ah, tá. Pensei, né? Pronto. Trabalho, gente, para mim... Depois eu vou contar um pouco da história do trabalho em si, mas tudo que vocês falaram é trabalho e mais um pouquinho. O legal de tudo isso, que como é uma das leis de Deus, e o trabalho é uma das leis que mais se conecta com o divino, é o que mais nós temos dentro de nós em nossa essência. Então, o trabalho é puramente a manifestação da sua essência na vida. Qualquer tipo de trabalho. Acordou, é um trabalho. Se movimentou, é um trabalho. Foi na cozinha, arrumou a casa. Movimento. Se movimentou, colocou o que você tem de melhor em prática, é trabalho. Independente, não só o remunerado, mas eu quero que vocês ampliem um conceito de trabalho. Porque a gente aprendeu que trabalho é aquele que você ganha um salário no final do mês para poder sobreviver. Isso aí a gente vai falar um pouquinho da história desse termo, do uso do trabalho, mas eu quero que vocês ampliem esse conceito do nome trabalho para ver com outros olhos. É o potencial de vocês, a essência de vocês manifestada no dia a dia. É o que vocês têm de melhor. Daí vai a parte do social, de levar o amor, de trazer o amor, é o melhor de você para o outro. Que até o nosso corpo ele trabalha. O coração bate, a gente respira, tem os involuntários, né? Porque se a gente fosse esperar para lembrar que tem que respirar, já tinha morrido. Tudo é trabalho. A gente está contido nesse universo que se movimenta e trabalha. E aí eu vou contar como foi que eu cheguei a essa conclusão, é que a gente vai caminhar aqui na jornada. Mas adorei, depois eu vou pedir mais participações, já sabe. Eu trouxe aqui um caminhar na história sobre o conceito de trabalho. Trabalho, ele vem da palavra de latim, vem do latim chamado tribalium, e é um termo utilizado para designar instrumento de tortura. Então, não era bem vista essa época. Em Roma, era aplicado a escravos e pobres que não podiam pagar impostos. O trabalho significava fardo, tortura e sacrifício. Aquele desenhozinho ali era chamado de tribalium. Quando as pessoas, a maioria, quem não era rico, tinha que pagar impostos. Quando não pagava, eram pobres e escravos, eles eram subjugados ao trabalho, punidos, porque eles não pagavam os impostos. Então, eles tinham que pagar de alguma forma, ou com o seu trabalho, com o suor do seu corpo. Só que não era como a gente conhece hoje. Era uma troca. Se você não pode, você não tem de onde tirar. Não havia troca.
era o seu serviço. Quando você não faz, você era castigado. Aí você era torturado. No outro mês, passado um período, se não fizesse, não conseguisse contribuir com os impostos, você continuava do mesmo jeito. Você era castigado porque você não pagou. E o ciclo vicioso da escravidão se continuava e permanecia. Só que lá era uma tortura muito maior. E não tinha perspectiva de que você vai mudar de classe. Porque ou você nasce rico, ou você trabalha, ou é escravo. Naquela época era assim. Passando mais um pouquinho, na Grécia Antiga, o trabalho ele era desprezado pelos cidadãos livres. Quem era livre naquela época é quem tinha posse. Continua o mesmo conceito, não mudou muita coisa. Tem dinheiro, consegue pagar seus impostos, você não trabalha. Quem trabalha é o escravo ou a pessoa que precisa pagar o imposto. No cristianismo, o trabalho era visto como tarefa penosa e humilhante, como punição para o pecado. Ainda tinha o rançozinho da mesma ideia de que quem é rico não precisa trabalhar, e quem precisa trabalhar era o pobre que precisava pagar os impostos. Quando o trabalho nem sempre era simpático, era penoso, doloroso, então ficava à margem da sociedade. Quem trabalha não tinha respeito. A partir do Renascimento, a concepção de trabalho como fonte de identidade e autorrealização humana começou a mudar o significado anterior de trabalho. Agora, ele já começou a ser visto com outros olhos. Já não é algo que você vai penalizar alguém. Mas agora a pessoa pode ser remunerada por aquilo e ter sua independência, sua subsistência, conseguir construir seu lar a partir do seu trabalho. Ao longo da história, a partir daí, o trabalho não mais é visto como uma ocupação de servidão e escrava, e passou-se a entender que propicia o seu desenvolvimento, preenche sua vida, transforma-se em condição necessária para a sua liberdade. Todo o conceito que vocês trouxeram de trabalho. Então, ao longo da história, trabalho começou a ganhar um significado mais humano do que ele realmente é. E hoje eu convido vocês a ampliar esse conceito para que seja todo o potencial e essência que você tem na vida. Sair da ideia de que é ruim, que a gente ainda carrega, né, que diz que a semana toda foi ruim, quando você não gosta do seu trabalho, remunerado, mas entender que tudo que você faz é trabalho, no sentido de que coloca todo o seu potencial para fora. Conseguem chegar aí caminhando comigo? Silêncio, está ótimo. Vamos lá. Eu trouxe um escritor chamado Alvin Toffler. Ele é futurista, ele é um pensador, e o que eu gostei muito da fala dele foi que ele falou que, ao longo da história, houve ondas de progresso relacionadas ao trabalho. E eu quero conversar com vocês sobre elas. A primeira onda é a onda das sociedades agrícolas, em que o capital mais importante é a terra para o uso agrícola. Então, a gente vem com a agricultura como forma de trabalho, como subsistência. Existia o trabalho braçal para poder aquelas terras enormes. Então, você trabalhava, tinha a troca de dinheiro, às vezes não, dependendo, né? O feudo não era bem assim. Não vou entrar na história, porque eu não sou professora de história, mas vocês entenderam que, antigamente, o trabalho era muito mais agrícola. A segunda onda foi a era industrial, que se seguiu a Revolução Industrial na Inglaterra e no restante da Europa. E os tipos essenciais de capital dessa era são as máquinas e as fábricas. Quando veio a Revolução Industrial, o trabalho braçal começou a ser substituído por máquinas. Então, o tempo de você ter coisas diminuiu. Uma colheita que poderia... Colheita não, que eu acho que naquela época não chegava tanto. Mas os commodities,
começaram a surgir. Enlatados começaram a surgir. Carro começou a surgir. Um carro é mais rápido do que um cavalo. Carrega mais coisas, leva mais coisas de um lado para o outro com mais rapidez e menos tempo. Então, o trabalho de se construir tudo isso, que foi um trabalho psicológico de inteligência, ajudou o homem a diminuir o trabalho braçal para que ele possa progredir e colocar sua mente em outra coisa para se pensar. Ele levou menos tempo arando terras e mais tempo pensando em outras coisas para progredir na sua evolução. A terceira onda é a era da informação, em que a mente, informação e alta tecnologia são tipos de capitais essenciais ao sucesso. A era da informação, que hoje a gente começamos, né, na época da globalização, traz a informação como algo que você já não precisa mais guardar nos livros as informações. Você tem um acesso, você precisa de alguma informação. Eu quero saber qual é a capital da Nigéria. Você antigamente ia para onde? Ia para onde, gente, para descobrir as coisas? Ah, sim, enciclopédia. Hoje a gente faz o quê? Dá um Google, coitada da enciclopédia. Ou seja, tem coisas que a gente não precisa mais armazenar e nem memorizar. A gente ganhou espaço no nosso HD mental para pensar outras coisas. Claro, tem gente que memoriza muita coisa. Acho lindo o povo que consegue memorizar tudo, mas eu não consigo. Então, a gente usa a tecnologia a nosso favor. Isso, se a gente for pensar do trabalho, é menos trabalho você memorizar coisas e deixar a mente livre para pensar o que você vai fazer com essa informação. Então, você já deixa livre, em vez de ficar perdendo tempo memorizando, você já consegue pegar aquela informação e transformar em outra. Isso é trabalho. Dá trabalho pensar, dá trabalho o intelecto, a melhoria do dia a dia. Alguém pensou numa cadeira, alguém pensou num carro melhor, alguém pensou num celular mais rápido, alguém pensou num chip mais rápido para armazenar mais coisas, para trazer mais dinâmica, para o progresso caminhar mais rápido. E a gente se desenvolver dentro disso. A gente usufrui do progresso dessas tecnologias. Mas será que a gente está colocando o nosso potencial junto com elas? Ou a gente só está passando por elas? Vamos lá. Hoje, com a humanidade se vendo diante do desafio do aquecimento global, estamos ingressando na quarta onda, voltada para a criatividade, a cultura, a tradição e o meio ambiente, a sustentabilidade. A gente começou a pensar que agora a gente usou tanto lá atrás que a gente degradou o planeta, de certa forma. A gente usou indiscriminadamente. A gente está começando a ter consciência que a gente vive num planeta vivo e que ele também precisa do respeito para a gente ter trocas. Enfim, acho que tem tanta coisa ainda para ser descoberta no nosso planeta, mas que a gente estava tão preocupado em arar terra para comer, ter trabalho para fazer, que a gente nem conseguia pensar em outra coisa. Hoje a gente começa a pensar em outras coisas, porque não tem tantas necessidades braçais para fazer. Hoje a gente não precisa caçar para comer, a gente vai no supermercado, ou então pede um iFood, que é mais rápido, menos trabalho. Então, com esse tempo de sobra, o que a gente faz com ele? O que a gente faz com esse tempo que nos sobra? Que trabalho que a gente pode desenvolver no nosso potencial para o mundo ser melhor comigo? Essa é a ideia. Eu trouxe também uma fala dele que me chamou muita atenção e que eu gostei. E quero compartilhar com vocês. O futuro ele é construído pelas nossas decisões diárias, inconstantes, mutáveis e que a cada evento influencia todos os outros. O que você tem, ou você tem uma estratégia, ou você é parte da estratégia de alguém. Se somos seres pensantes, a gente cria. Mas quando a gente só vive
passa no automático das coisas, a gente faz parte da estratégia de alguém. Então, o valorizar não, mas quando você se conhece como um potencial, o seu trabalho, a sua ação no dia a dia, na vida, ele ganha um significado. E você não é só mais um que passa na multidão, você não é mais um na sociedade. Você é aquele que pensa. Mas eu não estou falando na sociedade no grande. Estou falando naquela pessoa do seu lado, na sua família, no bairro. Porque a gente começa a atingir quem está do nosso lado. Depois a gente amplia para o todo. Mas será que a gente é só mais um que passa no dia a dia? A gente só acorda de manhã, toma banho, escova os dentes. Vocês já pararam para pensar quem foi que inventou a escova de dente, a pasta de dente, o espelho, a cama? Antigamente dormia-se no chão. Alguém inventou a cama, travesseiro, sapato. Já perceberam o mundo à sua volta que a gente usa? Guarda-roupa, a casa, que inventar uma construção. Alguém teve esse momento para pensar o quanto do trabalho que alguém fez que trouxe progresso para a sociedade, e ela não vai parar. Hoje estamos na era da tecnologia, inteligência artificial, e lá vai física quântica, que não é meu mérito. Por enquanto, saímos de Newton, já estamos indo para outros, e mais outros, e mais outros, e mais outros. A gente está à parte ou quer se inteirar nesse contexto? Como é que a gente está no meio disso? E aí eu trago uma outra frase que ele falou que eu gostei muito e quero compartilhar. Os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler ou escrever, mas os que não conseguem aprender, desaprender e reaprender. O que eu quero dizer com isso? Temos que ser empreendedores no sentido literal da palavra. Não é ter um CNPJ, não. Antigamente, para ser gari, você tinha que ter primeiro grau. Hoje é nível universitário. A régua subiu. Por que subiu a régua? Porque ele quer pessoas que pensem. Quanto mais conhecimento você tem, mais a sua capacidade intelectual para trazer melhora no ambiente que trabalha aumenta. A gente estuda, hoje a gente não precisa do trabalho braçal de muitas coisas, temos tempo para isso. Hoje a era da mente, não tanto mais do corpo como antigamente. E se a gente se engessar, a gente não acompanha. Então, nós temos que aprender, desaprender, porque a vida é um eterno aprendizado, e que nem tudo é certo, tudo é mutável. Hoje a gente aprendeu desse jeito, mas daqui a pouco chegou uma outra pessoa que descobriu uma outra coisa, que muda aquilo ali. Melhorou? Melhorou. Mas você vai ficar engessado naquilo ali, porque fulano disse que era só aquilo ali? Não está aberto para desaprender e aprender de novo? E como é esse potencial que você é, com esse trabalho que agora você pode fazer tudo? Você é empreendedor de sua própria vida? Me falem. Vocês estão tão caladinhos, sérios, olhando, estou assim. Mas está fazendo sentido para vocês? Vou começar a fazer vocês falarem. E na natureza, os animais trabalham? E como é que esse trabalho auxilia a gente? Me contem. Eu gosto de conversar, não sei se vocês perceberam isso. Estou chegando com o microfone. Um de cada vez. Nossa, vou em você, tá? Está todo mundo tão pensativo assim. Preciso beber água. Faz a pergunta de novo, Marie, por favor. Está aqui no quadro. Na natureza, os animais trabalham. O trabalho dos animais nos auxilia em alguma coisa? Como é isso? A gente já parou para observar ou estamos vivendo tanto no automático que a gente não consegue olhar para o lado? Auxilia desde da bactéria. Eu vou beber água. Desde a bactéria que está em nosso intestino,
que faz com que a gente faça digestão. Então, os animais, o reino vegetal, o mineral, o trabalho deles vai ajudando quem está depois. Né? Só que eles são mais organizados do que a gente, né? As abelhas mesmo, porque eles seguem o princípio espiritual. Né? A gente faz muita coisa errada. Calma. Cada um no seu cada qual. Vou completar você, mas vou... Fale, meu amor. Aproveita e fala todo mundo junto. Ó. Lá. Essa figura aí me lembra uma atividade que eu tenho, né? De lazer, que eu crio abelhas. Olha quem quer com abelha. Eu me com apaixonei... ferrão ou sem ferrão? Com ferrão. Esse tipo aí que está na foto. É a abelha ápice. Eu me apaixonei pelas abelhas exatamente pela organização societária dela. A abelha ápice, principalmente, que é o que eu conheço mais, ela tem no seu enxame, né, ou colmeia, todos os tipos de atividade. É como se fosse uma máquina que funciona, uma dependendo da outra. E essa abelha aí, ela tem 7 semanas de vida. Cada semana ela tem uma atividade dentro da caixa, dentro da colmeia. E nessa proporção, ela, quando chega ao final do período de 7 semanas, né, ela começa a entrar em desgaste físico e para de se alimentar, inclusive, para deixar o alimento para as mais jovens. E nós não fazemos isso. Eu acho que os velhos comem mais do que os novos, dentro de uma proporção, não é? A se pensar isso, né? E no caso dessas abelhas, quando elas chegam nesse estágio, elas se tornam guardas da colmeia, elas tomam conta, e como batedores mesmo, e protegem, né, a comunidade toda, se entregam como se fossem kamikazes, e se jogam para defender o grupo, e a gente faz o contrário. Então, elas são verdadeiras experiências para que a gente conheça como viver em sociedade. E o trabalho delas é constante. Cada semana tem uma fase dentro da comunidade delas. Super interessante. Era essa a minha contribuição, porque as abelhas me chamam a atenção. Na próxima eu vou botar formiga. A segunda depois da construção. Só a segunda. Quem mais? Para depois eu arrematar as ideias. Esse lado de cá está caladinho. Estou preocupada. Pronto. Por exemplo, eu adoro boipeba e a gente percebe na ilha, né, quanto eles utilizam os animais para carregar as cargas, né? Transportar bagagens, transportar alimentos, né? Eles são muito utilizados, trabalham muito, né? Sim, os animais, a natureza nos auxilia em muitas formas. O que mudou de lá para cá é o nosso olhar com relação a eles. Que agora a gente já tem uma visão crítica, que ele não é só um animal, mas ele é um ser vivo que tem que ter respeito por ele. Ele não é nosso escravo, ele não está ali para nos servir, ele está para nos auxiliar no nosso trabalho. É diferente, o nosso olhar começou a mudar. E o que vocês trouxeram das abelhas, do trabalho, de como é que eles funcionam, eu entendo que a natureza ela é perfeita. Ela atingiu o ápice dela de perfeição, porque eles fazem tudo o que eles nasceram designados a fazer. Pelo processo complexo da abelha, a estrutura dela não tem falhas, ela conseguiu o auge dela. Nós, humanos, temos algo mais do que a nossa conservação. E mais do que só viver em sociedade, somos seres pensantes. A gente não está só para sobreviver. Somos mais que isso. A gente já está um passinho mais à frente na evolução.
Saímos do princípio espiritual lá atrás e agora somos seres pensantes que podem tomar decisões mais complexas, que envolvem muito mais detalhes. Por isso que cada caso é um caso. Mas a gente tem que se espelhar na natureza, como eles já atingiram a perfeição, de serem inspiração para a gente no nosso trabalho. A gente não é o único do planeta, a gente está contido no planeta, nós não somos parte. E o sistema está lá para nos servir. Não é isso. Somos parte. Enquanto a gente achar que é parte, não, eu falei errado, desculpa. Nós não somos parte, somos todos, estamos contidos. Enquanto a gente achar que é parte, a gente não respeita nada, passa por cima. E aí eu trago isso aqui. Tudo na natureza trabalha como trabalham os animais, mas o trabalho deles, de acordo com a inteligência que dispõem, se limita a cuidarem da própria conservação. Daí vem que do trabalho não lhe resulta progresso, porque eles já são perfeitos no que fazem. Ao passo que o ser humano visa duplo fim: a conservação do corpo, que a gente tem que sobreviver, mas o desenvolvimento da faculdade de pensar, o que também é uma necessidade e o eleva acima de si mesmo. Como a gente pensa, nossa psique é maior, a gente tem uma complexidade maior de entender coisas muito mais complexas. Então, às vezes, fica parecendo que a gente não aprendeu nada, que a gente não entendeu nada, parece que a gente é menos inteligente do que as plantas, do que os animais, do que todo o sistema que funciona direitinho. É que a gente quer, às vezes, movido por outras coisas, pelas nossas emoções, nosso egoísmo, a gente quer ser acima do outro. Muitas vezes isso atrapalha o entendimento das coisas. E aí é bem devagar o progresso, mas existe. Hoje a gente já tem uma outra consciência. A gente precisa entender o que está acontecendo, o planeta precisa de nós, a gente está entendendo isso, a gente já começa a ter uma outra dimensão, e aí a gente vai ampliando para não destruir, mas para construir com o quê? Com o nosso trabalho. A essência do que a gente precisa fazer. Outra pergunta. E no mundo espiritual, há trabalho? Pelo menos saiu com certeza aqui. Quem mais? Quem se arrisca em falar um pouquinho? Bora, gente. Eu tenho que esticar essa. Ainda são 8 horas, eu tenho que esticar essa aqui até 9. Sério, o que vocês acham que no plano espiritual, quando a gente desencarnar, vocês vão fazer o quê? Trabalhar, outra estudar. Mas trabalhar com o quê? É isso que eu quero saber. Trabalhar com o quê? Fale, minha filha. Me ajude. Espera aí. Eu imagino que a gente vai trabalhar ajudando outros espíritos a também galgarem uma evolução, outros níveis de evolução. Quem mais? Dá meu microfone. Quem mais? Bora, gente. Só ajudar os outros trabalhando? Ninguém se ajuda. Calma, tenha fé. A gente trabalha conforme as nossas afinidades e conforme as nossas capacidades também. E a gente vai começar do que a gente pode, né? Por exemplo, André Luiz, quando desencarnou, ele era médico aqui na Terra, mas ele não tinha condições de ser médico lá, porque o trabalho no mundo espiritual era outro que ele não tinha capacidade de exercer. Então, ele começou um pouco menos, né, para poder ir atingindo outras especialidades do mundo espiritual. Muito bem. Quem mais? Vamos pensando. Olha. Depois eu vou falar dessa aí. Eu gostei. Segundo eu entendi aqui na UNI, quando a gente vai para o plano espiritual, quando a gente desencarna,
a gente vai viver como a gente estava vivendo aqui. Então, isso significa que, no meu entendimento, a gente também vai exercer algum tipo de trabalho lá, conforme a gente conseguir desenvolver aqui também, né? Então, o exemplo de André Luiz é muito claro, quando, por exemplo, talvez ele tivesse muito conhecimento sobre a medicina, mas ele não tivesse a humanidade e a humildade que ele precisava ter para ele continuar exercendo a medicina do outro lado. Então, eu acho que é basicamente isso, certo? Quando, por exemplo, a gente faz o evangelho no lar, que a gente diz assim, mas aqui em casa só somos duas pessoas que a gente está vendo. Né? Mas tem uma galera lá. Por isso que a gente tem que ter todo aquele respeito com o horário e tal, com, né, o combinado do dia, do horário, porque a gente tem um compromisso, né? Que é, enfim, que é um trabalho também, é um estudo. A gente está ali aprofundando. Estudar é trabalho. Estudar é trabalho. Mais alguém? A galera do lado de cá. Vou fazer greve. Estou brincando. É trabalho, ficar parada, inércia. Ócio criativo, porque eu estou querendo produzir uma reação. O lado de cá tá bom. O lado de cá tá de 3-0. Não é obrigado a trabalhar lá, mas também quando você não trabalha, no filme Nosso Lar, por exemplo, André Luiz queria visitar a família e uma outra mulher também queria. Aí perguntaram, o que é que você fez aqui? Quantas horas de trabalho? Ela não tinha nenhuma. E aí falou, então você não vai poder visitar a sua família. Aí se você ficar aqui também e não quiser ascender, você vai ter que obsediar alguém. Você não é obrigado. Mas para você sobreviver ou para você conquistar alguma coisa lá, aí isso aí é o que fala no livro. Tem um bônus hora que você conquista. Não é obrigado, como aqui também não é. Tem gente que fica na rua pedindo, né? Aí ou você vai roubar os outros, como aqui, ou você vai trabalhar. Mas não é obrigado, né? Essa questão do trabalho é interessante no plano espiritual, porque depende do que você, da sua essência. Porque quando a gente vai achando que é só repetir, a gente repete também, a gente faz o que a gente faz aqui, a gente faz lá, por afinidade, exatamente. Mas se a gente não tiver esse trabalho de entender o que significa trabalho, redundante, mas é verdade, dessa essência que é o que a gente coloca para fora, a gente fica como o André Luiz ficou. Vamos diminuir, digamos assim, a bola, para você trabalhar a humildade, o entendimento, para depois você exercer o que você aprendeu. Porque é mais do que uma profissão, é mais do que o intelecto, é sua essência. É você como espírito. É o que a gente faz com o trabalho que a gente aprendeu intelectualmente. Porque a gente tem a nossa faculdade, o nosso aprendizado, o nosso diploma, mas o diploma sozinho não molda o caráter de ninguém. O que você faz com isso é que é toda a diferença. No plano espiritual é a mesma coisa. É por afinidade, a gente tem livre-arbítrio, a gente escolhe fazer ou não fazer, até você entender que o trabalho é a sua doação, é a sua conexão com o divino. O divino espelha assim você. Se você Jesus trabalhou, Deus trabalhou, o universo inteiro trabalha. Por que você não vai trabalhar se você é o espelho de Deus? Vai ficar só esperando para que os outros lhe sirvam? Que doação você faz com o seu trabalho? A gente já passou da parte da sobrevivência, eu acho que a maioria daqui, claro, já trabalhou, já saiu da parte da subsistência, já tem um nível de segurança. Hoje, agora, a gente consegue trabalhar e pensar em outras coisas. Porque quem está na necessidade da conservação da própria vida não consegue pensar em outras coisas. Na maioria das vezes, mas a gente tem casos de pessoas que conseguem ter um olhar de empatia com o outro, mesmo na necessidade. Mas, se a gente já está numa posição confortável, o que agora a gente faz com o nosso intelecto,
com a nossa mente, com a nossa moral, nosso caráter, com o que a gente tem, a gente faz algo útil ou a gente só vive para pagar as contas com o nosso trabalho? É isso que a gente quer conversar. Entender o conceito de trabalho é ampliar essa ideia de que é só receber dinheiro no final do mês. A natureza do trabalho ela é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos necessidades materiais, menos material é o trabalho. Mas não julgueis por isso que o homem permanece inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício ao invés de ser um benefício. A gente não precisa mais, no plano material, de comer, ou no plano espiritual, de comer, beber. Não tem corpo físico. Isso é uma necessidade do corpo físico. A gente tem que trabalhar outras energias mais sutis. Este trabalhar vem de você se reconhecer a essência que você é. Nós temos nosso corpo físico como uma ferramenta para colocar no mundo a nossa potencialidade. A gente não está para usar o corpo. A gente tem que respeitar o corpo que tem, porque ele tem necessidade de comer, de dormir, de descansar. Ele tem as necessidades. A gente aprende com o nosso corpo, mas ele é um instrumento do espírito. E o que é que você faz com esse instrumento? Que ele só se manifesta através do trabalho. Que não é o trabalho remunerado. Vou ficar repetindo isso para poder trazer esse conceito de tudo. Eu aqui estou trabalhando. Estudar é um trabalho. Sentar para ler é um trabalho. Varrer uma casa, dançar, sair com amigos, respeitar o próximo, fazer caridade, tudo isso é trabalho. É você colocar o seu potencial para fora. Ou seja, se mexeu, é trabalho. Diga, minha linda. Vou lhe ajudar, que a bichinha está lá no fundo. Eu não sei se foi falado antes, que eu cheguei um pouco atrasada, mas trabalho na física, a fórmula é força vezes deslocamento. Ah, falou? Carlos, foi? Foi Carlos? Foi você? Trabalha força vezes deslocamento? Só podia ser, né? Então, qualquer coisa que você imprime força e que gere um deslocamento vai ser trabalho. É só pensar isso que você entende o que é trabalho, né? Que eu entendo o que é trabalho. Então, aí eu vou fazer a pergunta a você. Quando eu estou parada em casa, sem deslocamento... Não, eu estou ampliando. Eu quero que você amplie. Porque pensar também é um trabalho. Como foi que ele descobriu essa fórmula sentado embaixo de uma árvore, segundo a história, né? Ele estava parado. A observação do todo fez ele perceber como é a força das coisas. Então, quando a gente está percebendo o todo e a gente contido nele, a gente consegue manifestar de uma forma muito mais coletiva do que egoísta. É o quê? Alguém perguntar? Vou até ele. É bom que eu caminho também. Trabalho. Diga, meu amor. Você citou a questão do criador da fórmula, né, para justificar, e disse que ele estava parado, quando na verdade ele estava parado fisicamente, mas a mente dele estava trabalhando. E o trabalho da mente é exatamente o que a pergunta quer que a gente venha discutir. E quando você está no plano espiritual, é a mente que trabalha, é o espírito que trabalha. Inclusive, 24 horas por dia. Não tem separação de turno, de nada, porque não existe necessidade física. A necessidade é só energética. E aí, quando ele ajuda o outro, quando ele vai num curso, quando ele estuda, quando ele sai de um plano para o outro, quando ele viaja astralmente para chegar no local que tem seus familiares, seus amigos que quer visitar, né, está fazendo um trabalho. E quando ele chega em sua casa, por exemplo, seu pai, né, desencarnou e depois de um tempo vem visitar a família, chega junto de você e faz um trabalho espiritual.
E aí você observa que o trabalho no plano espiritual é muito mais importante do que no plano material. Que o do plano material se esvai e do plano espiritual ele permanece, é constante. Você falou uma coisa interessante. O trabalho que a gente faz mental é importante, realmente. Mas a gente só aprende habilidades aqui. As habilidades, o que a gente aprendeu lá, a gente executa aqui. Tem uma finalidade do porquê a gente vem. E outra, a gente não deixou de ser espírito mesmo aqui, encarnado. O espírito também não para, ele continua 24 horas por dia ligado, a nossa mente fica ligada. Quem descansa é o corpo. Se fosse assim, vocês estudaram a aula de espíritos, não foi? Estudaram a aula de libertação do espírito. O espírito não para. Quem descansa é o corpo. O corpo é a nossa ferramenta que precisa do descanso. Precisa se alimentar, precisa cuidar dele para ficar bonito. Entendeu? Dá trabalho ficar bonito. Mas a gente não para. E não ache que é só porque a gente vai para o plano espiritual que a gente vai deixar de progredir. Aqui a gente também faz a mesma coisa. Então, a separação que a gente faz é didática, para a gente entender melhor. Mas a gente vive as duas coisas ao mesmo tempo, 24 horas por dia. Entende? Entende, meu gato? Então, a gente tem que trabalhar mentalmente. Hoje, a gente tem muito mais facilidade de exercer esse mental do que antigamente na história. Hoje, a gente não precisa correr atrás para caçar. A gente corre atrás do ônibus ainda, porque a gente ainda não tem carro. Mas, quando tem o carro, a gente não precisa correr. A gente já tem condições de diminuir a nossa força motriz de trabalho para usar o nosso intelecto, para usar a nossa mente. Esse é o convite do trabalho. Trabalhar a mente para despertar o potencial de vocês. Diga. Eu estava pensando aqui sobre o que seria o contrário do trabalho, né? Aí veio a ideia aqui, quando eu anestesio minha consciência, quando você usa droga, acho que é a única forma que você está sem trabalhar, né? Porque aí você vai estar paralisado e, não sei, você não aceita a sua realidade e, por um momento, você dorme. Acho que é a única forma. Não sei qual seria, na sua concepção, uma forma de antitrabalho, né? De não trabalhar. É quando você para, da minha ideia, é quando você para de querer seu próprio caminhar. Você não quer bem a você. Não é nem o outro, é você mesmo. Se eu entro dentro das minhas paixões de vícios, drogas, eu vou... pegue a aula de obsessão, com todas aquelas brechas psíquicas, aquilo era uma paralisia. Você está fugindo da sua essência, do seu desenvolver, do seu caminhar. É uma forma de não trabalho. Quando eu vou falar mais um pouquinho lá na frente, o ócio ele é criativo, mas ele se torna maléfico quando ele vira preguiça e procrastinação. Quando você deixa de fazer, eu preciso fazer isso, mas não, estou com preguiça. Aí, quando eu vou para um trabalho e eu não tenho aquele ânimo de trabalhar, ou eu não quero trabalhar por alguma coisa, porque eu me chateei com alguém, sei lá. Quando você começa a fazer coisas que vão contra você, que o único prejudicado no meio da história toda é você mesmo. Não é o chefe, não é os colegas de trabalho, não, é você mesmo. Porque o progresso é seu. A força de motriz de trabalho é seu. A gente ajuda no coletivo, sim, mas ainda é individual. O processo de movimento ainda é individual. Por mais que a gente reverbere na sociedade, reverbere no progresso coletivo, começou com uma pessoa. Então, essa paralisia estaria aí, a força contrária estaria nisso. Você negar você mesmo a possibilidade de caminhar. E aí é trabalho de mente, meu filho. Por que não anda? Por que a pessoa entra em depressão? Por que a pessoa entrou nisso? Somos complexos. Não é tão fácil como nos animais.
a gente já tem outras funções psíquicas, mentais, complexas, profundas. A gente reencarna, trazemos pretéritos, outros estão mais adiantados no entendimento, outros ainda estão ignorantes do bem. Estamos numa escola muito complexa. Falou em ser humano, é complexo. E aí é um trabalho de formiguinha mental. Mas o progresso não vai parar por causa disso. Porque existe movimento de todos, não só o nosso. A finalidade do trabalho é o nosso desenvolvimento pessoal e despertamento de potencialidades. A gente não é só uma pessoa que faz uma única profissão. Temos multitalentos. Então, minha amiga que está muito bem na profissão dela, mas ela pode ser muito bem uma cantora, uma desenhista, ela também pode ser uma pessoa que faz trabalho voluntário de acolhimento, ela pode chegar em casa, ela é uma ótima confeiteira, ela faz bolo, ela tem alguma coisa, ela desperta esses potenciais, que nós não somos uma coisa só. A gente faz uma coisa só para trabalhar, para ganhar a nossa subsistência, mas somos múltiplos. Quantas pessoas se descobriram na pandemia? Outras potencialidades, porque elas aprenderam, de certa forma, pela necessidade. Mas a gente tem potencial incrível para tudo. Vocês sabiam que todos nós somos passíveis de aprender a desenhar? Não é dom? Tocar música não é dom? É técnica. Basta querer. Você pode talvez não aprender nessa encarnação, mas com certeza você já deu o primeiro passo. Eu conheço uma alma que olhou para a minha cara e me disse: eu quero aprender a tocar violão. Mas se eu não aprender nessa, eu vou dar o primeiro passo, eu já me matriculei. Na próxima encarnação, eu já sei alguma coisa. Vocês vão dar isso no ciclo 9, planejamento encarnatório. O ciclo todo é isso. Mas vocês pegaram uma palhinha das 3 aulas de reencarnação, que é o processo educativo. Você pode planejar, gente, o que você quer fazer. Então, a gente pode construir essa potencialidade de despertar. Parado, a gente não fica. A gente sempre tem alguma coisa para fazer. O que a gente vai fazer quando se aposentar? Olhei para os casais grisalhos lindos, minha platinada linda, glamourosa. Mas tem gente que é aposentado antes da melhor idade. O que a gente vai fazer? A gente sabe fazer outra coisa? Tem gente que entra em crise, neurose, porque não sabe o que fazer, porque só aprendeu uma única coisa, não se conheceu, não se despertou. E o que vocês vão fazer depois de se aposentar? Sabem o que vocês vão fazer? Hã? Se você não tiver neto. Espera aí que a outra ali está ali correndo para ajudar os coleguinhas de cada frente. Aqui mesmo estamos aprendendo, né, para fazer várias atividades. Pois é. Porque o trabalho não para, né? E a aposentadoria, naquele determinado trabalho, se encerra, mas a vida continua e vamos viver, né? Pois é. Aí a gente vai pensar que nosso corpo tem uma finitude e a gente precisa despertar outras coisas. Porque aquela força que a gente tinha quando era jovem, a gente não vai ter quando tiver 60 anos. Nem vai ter com 70, nem 80, 90. Hoje a gente chega aos 100. Antigamente não era assim. Olha quanta coisa a gente já progrediu. E aí, o que vocês já pensaram em fazer? Não é... Lembre-se, isso é individual. Eu não posso colocar o sentido da minha vida na família. Eu tenho que botar o sentido da vida em mim. E eu não vou explorar isso, não, porque vocês vão ter isso no ciclo 6 para se acabar de pensar. Que fazem essa pergunta lá. Fala. Tem o pessoal que fica no shopping bar, tomando café e contando mentira. No meu tempo, eu fazia isso, fazia aquilo.
fazer isso, ficar lá me inventando a história que batia em todo mundo, pegava todo mundo. 5 horas da tarde. É porque ele está na fase do trabalho ser bonito, entendeu? Está trabalhando para ser bonito, agora vai ser galanteador, vai trabalhar para contar história de pescador. Como hoje não tem muita gente pescando, ele vai para o shopping fazer contar lorota. Vocês são ótimos. Vamos lá. Trabalho é castigo ou é prazer? Minha amiga já disse que o trabalho dela é prazer. Diminua a cachaça. Meu Deus do céu. Depois fica perguntando do ócio criativo. E aí, como é o trabalho de vocês? É castigo ou é prazer? Incluindo o remunerado. Sempre foi prazer? Em todos os aspectos? Vocês já ouviram falar das dimensões da vida? Na roda da vida? É sério, gente, estou perguntando. Você fica tudo sério olhando na minha cara assim. Nunca ouviram falar das dimensões da vida, a roda da vida? É sério? Menino, a roda da vida, vocês vão dar isso no ciclo 2, as dimensões da vida, mas eu vou dar um spoiler. A roda da vida, normalmente são os coaches que usam muito para fazer transições de vida e carreira, tal, não sei o quê. E tem lá todas as áreas da sua vida. Afetiva, trabalho, família, lazer, religião, casamento. São 12 áreas, que eu não me lembro todas, mas se eu soubesse que vocês não sabiam, eu vou arranjar. Vou arranjar uma foto e vou botar no grupo para vocês darem uma olhada. Oi? Tem? Eu tenho no celular. Tem? Pronto. Não sei se é necessário passar pelas 12, mas eu tenho, se precisar. Pronto, você vai botar no grupo. Aliás, você não está no grupo da sexta-feira, você está em outro lugar. Muito bem. Mas daqui a pouco, mas não se preocupe não, que está válido. Eu vou catar, depois eu pego na mão dele e passo. Mas o sentido da ferramenta da roda da vida é você olhar como você está em cada área da sua vida. Então, como é que está você na área da família, na área do lazer, dos hobbies, espiritualidade, casamento? Como está você nestas áreas? E, a partir dessa reflexão, você vê o que você pode fazer para melhorar aquilo ali. Ou não. Ou conservar. Então, a roda da vida ela faz esse exercício para a gente ver como é que a gente está. E você deve fazer ela a cada 2 anos, 3 anos, depende do objetivo que você quer de sua vida. Mas a pergunta é, daqui a quando você se aposentar ou não, você vai fazer o quê? A gente vai viver pelos outros ou a gente vai viver por nós? Trazendo essa essência para fora. Será prazer ou será castigo? O que eu faço hoje é prazer ou castigo? É o quê? Ah, prazer. Ninguém está se sentindo castigado. Na outra aula que eu dei, era a professora, ela disse que era castigo a vida dela. Só porque ela era bichinha, era professora. Porque o trabalho é imposto ao homem. É uma consequência da sua natureza corpórea. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Ou seja, se você não tiver um pouquinho de trabalho, você não vai se desafiar a resolver alguns problemas do dia a dia. A mobilização das coisas. Aí, por exemplo, você está num trabalho, vamos ao trabalho remunerado. Você lá é uma secretária. E aí você tem que fazer alguma atividade, mas você está vendo que a atividade que foi passada a você, ela dá muito trabalho. Se você colocasse tudo numa planilha de Excel, puxa, se fizer assim, não melhoraria? Lhe instigou a pensar em uma forma diferente de melhorar aquilo que já existe. E aí, de repente, está o setor todo com a sua ideia. Mas aí é que está. Será que você está fazendo isso para... Aí vem as emoções, vem todo o contexto. Você vai fazer isso ou você vai segurar porque você acha que é só seu,
Que se você for contar, o outro vai falar, vão perder o mérito, vou tirar meu título de descobridor das coisas. Aí é que entra toda a reflexão, toda a questão da moral, do que é bem, do que é mal, do que é certo e errado, no seu ponto de vista, o que você está fazendo é para o coletivo, por que isso importa, por que isso não importa. Entende por que somos complexos? Mas faz parte se conversar. É o autoconhecimento. Se lhe incomoda alguma coisa, por que incomodou? Por que eu fiz isso? É começar a refletir como é você na vida. Mas se você faz tudo certo e não se importa, pensa no coletivo e vamos ajudar, tudo certo. Entendem? Trabalhar a empatia, a alteridade. Estou dando vários exemplos de situações que a gente pode ou pensar em ter ou não. Acontece. Mas faz parte do trabalho. E é um desenvolvimento. E ajuda a aperfeiçoar. Sem o trabalho, o ser humano permaneceria na infância intelectual. Eis porque ele deve a sua alimentação, a sua segurança e o seu bem-estar ao seu trabalho e à sua atividade. A sociedade obriga o ser humano a trabalhar mais porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. Quanto mais complexa é a sociedade, mais há a necessidade do trabalho. Muito mais. A gente tem uma necessidade de ter uma casa, de ter um lar, de ter uma geladeira para conservar os alimentos, a gente tem a necessidade de um fogão, a gente tem uma necessidade de sair, de um parque. Quanto mais complexa é a sociedade, quanto mais a vida dentro dos centros urbanos, mais complexo é e mais necessário é algumas coisas para se mover ali. Por isso que, às vezes, o pessoal diz, a vida no interior é uma coisa mais simples, porque exige menos. Você não precisa de tantas coisas. Isso é ruim? Não. É a estrutura de um lugar e a estrutura do outro. E a gente se adapta à estrutura que está ali. O progresso vai existir, a gente gostando dele ou não. Diga. Na roda da vida tem uma situação interessante, é que tem que haver equilíbrio, digamos assim, entre as várias áreas da nossa vida para considerar que a gente tem uma vida interessante. E de todo tipo, né? De trabalho, de propósito de vida, a relação com espiritualidade. E até eu ia já destacar esse ponto, que ele é bem interessante, né? Ele fala da nossa relação, né, afetiva, da nossa relação com amigos, com família, para completar a roda, para haver equilíbrio, né? Então, dentro da roda, você tem obrigatoriamente, até uma coisa que o Adenauer fala muito, né, que o desenvolvimento pressupõe envolvimento, né? Então, assim, a gente só vai se testar realmente quando a gente tiver interação. A roda da vida, ela provoca nesse sentido, né, de haver equilíbrio, e ela já condiciona. Eu estou bem, eu considero que eu estou bem, mas na roda lá tem a parte das relações, né? Então, eu achei bem interessante, lembrei, inclusive, da fala do Adenauer, e ela considera lá na roda da vida. Exatamente. Como o nome da ferramenta diz, é uma roda. Se ela estiver capengada, ela não roda direito. Então, tem alguma coisa a se trabalhar e a se construir. E se envolver mesmo, porque trabalho é envolvimento. Se envolve você. Parte tudo de você. Não existe o trabalho sem você. Não é o outro que trabalha por você. Não é a sociedade, não é o governo que vai fazer por você. É você que vai fazer por você. Começa por você. Se implique no processo e aí sim você começa a mudar o todo. Mas é complexo, para o pessoal não achar que a gente tem que sair levantando bandeira para tudo, mas a gente tem que se posicionar dentro das coisas, mas a partir de você, do trabalho seu. E aí, chegou a segunda, é ruim, é bom, eu gosto de sair da segunda-feira, ou eu volto para sexta-feira e digo, opa, graças a Deus, vamos lá, não aguento mais o trabalho exaustivo. E volta a relação do que é trabalho para você. E o seu dia a dia no trabalho. E aí? Me contem aí de vocês.
Isso aqui eu vou fazer uma reflexão interessante de como você se relaciona com o trabalho. Trabalho só para pagar as contas, trabalho para ficar rico. Acredito que o trabalho é a única fonte de satisfação. Trabalho por obrigação ou por não ser chamado de inútil. Eu permito que o trabalho consuma minha energia física e emocional. Permitir que o trabalho seja mais importante que a família e relacionamentos. Dedica tempo somente para o trabalho e não faz nenhuma atividade que lhe dê prazer. Como é vocês e o trabalho? Boa noite. Estou com vontade de fazer uma dinâmica com você. Vou falar particularmente em relação à minha situação em específico. Traga. Eu, no momento, estou, vamos dizer assim, um pouco indeciso em relação à questão de futuro, porque em relação ao trabalho, uma conclusão que eu cheguei é que eu não quero mais trabalhar para construir o sonho dos outros, sabe? Todo mundo, enfim, as pessoas nos locais onde eu trabalhei, todas as pessoas todo ano trocam de carro, fazem seus passeios, fazem viagens. Só que chega num momento que o reconhecimento é importante, mas às vezes as palavras já começam a entrar pelo ouvido, saem pelo outro. E querendo ou não, a gente depende de uma valorização também. Não deixa de ser uma motivação, né? Então, eu particularmente, eu me consumo, sou um tipo de pessoa que eu me dou demais, eu acho que eu me entrego demais, eu acabo me envolvendo emocionalmente demais com o problema dos outros. Eu sou uma pessoa que, se eu tiver que pecar, eu vou pecar por ação e não por omissão. Entendeu? Então, é algo que às vezes me prejudica internamente, mentalmente, fisicamente. Né? Eu já, por exemplo, já cheguei a pesar quase 100 quilos. Né? Já pedi para sair de trabalho por conta do desgaste. Né? Agora, eu particularmente não tenho que reclamar em termos de reconhecimento, não das pessoas, dos locais em que eu trabalho, os chefes, enfim, não como dos próprios clientes, enfim. Reconhecimento, isso é gratificante. Inclusive, eu levava a fama assim, quando eu vestia a camisa do escritório, eu vestia a camisa do associado, eu vestia a camisa dos clientes, porque para mim os clientes eram os combustíveis, era a motivação, entendeu? Mas chegou em determinado momento que, para mim, de certa forma, não estava compensando mais. Eu não estava me fazendo bem. E, por conta disso, eu resolvi dar uma pausa. E hoje, às vezes, quanto mais eu tento fugir de determinadas situações, mais elas aparecem. E, às vezes, eu sinto que Deus utiliza a gente como instrumento, né, para poder ser um facilitador, para beneficiar, para poder estar mudando vidas, né? Às vezes eu particularmente não tenho a noção, as pessoas conversavam comigo, mas a diferença às vezes de um ato, algo que a gente faz, a diferença que eles fazem na vida de uma pessoa. Eu particularmente quando eu trabalhei no escritório, trabalhando na área de processos contra o Estado da Bahia, tinham 3 processos que tinham, por exemplo, assim, virado precatório, né? E quando eu cheguei, tinha uma equipe. E eu sempre saindo, sempre fazendo as coisas, sempre fazendo novas amizades. Acabou que todo mundo vai saindo, não há reposição. E por você dar resultado, a pessoa, você consegue? Não, eu consigo, estou dando conta. Acaba que quando você para para ver, você fica sobrecarregado, né? Mas eu, particularmente, quando saí de lá, claro que eu já entrei, já existiam os processos, às vezes processo antigo, enfim. Mas, quando eu saí de lá, eu saí com mais de 100 processos, por exemplo, que tinham se tornado precatório. Isso são processos coletivos. Então, um processo existia 50, 100, 30, 20 pessoas. Então, antes de eu sair, eu até fiz um relatóriozinho, fui fazer uma pesquisa, né? O estado da Bahia tinha mais ou menos 10 mil pessoas na fila na ordem cronológica para receber precatório, sendo que mais ou menos 1.500 eram decorrentes de pessoas que eram do escritório em que eu trabalhava, entendeu? Então, eu ouvi assim, só quero saber do meu contra-cheque, da minha melhora, né? Mas o Estado não vai pagar, eu vou morrer, não vou receber. E com o passar dos anos, eu consegui mostrar que poderia ser diferente.
Claro que as pessoas que receberam geralmente é por prioridade, né? Às vezes uma doença grave, às vezes pela questão da idade, uma deficiência. Mas, enfim, eu particularmente eu estou quanto mais eu tento me afastar, às vezes mais eu acabo envolvido, mas eu quero que isso seja algo paralelo. Eu quero, ainda não sei ao certo, mas eu acho que eu vou encontrar uma solução em relação a isso. Vai. Mas o que você tem que olhar é sua essência. O que você dá ao trabalho vai ser você, isso não vai mudar. Por isso que você pode fazer qualquer outro trabalho, vai ser você do mesmo jeito. Agora, o que você agora vai passar a analisar é como é minha relação com o trabalho que eu desenvolvo. Ela tem que ser boa dos dois lados, não é só de um lado que fica bom. E o bom de tudo isso hoje é que a gente pode mudar, mas não mude o trabalho, mas não mude você. A sua essência é única. Eu agora vou ficar gente ruim, porque todo mundo passa por cima de mim. Você está piorando mais um pouquinho o processo, porque, na verdade, você não entendeu que, na verdade, é as relações que têm que mudar, não você. Isso é um exercício. É de se olhar, ver o que pode mudar, o que não pode mudar, o que eu tenho que aprender, reaprender, mas sem deixar de ser você. A vida lhe convida a ser você, é colocar a sua essência no seu trabalho, em qualquer lugar que você for, você vai se doar. Você vai olhar para o outro, você vai ter empatia pelo outro, você vai ter alteridade pelo outro e vai querer fazer o melhor. Se você hoje é um gari, você vai varrer a melhor rua do jeito que você puder fazer. É você. Agora, o bom das relações e do progresso, da sociedade e da construção é que você pode transitar hoje por elas. Antigamente, até que você não podia fazer. Você pode ser um empreendedor, se você quiser. Você pode fazer uma transição de carreira, se você quiser. Hoje, nós temos muito mais flexibilidades que antes a gente não tinha. Se aproprie disso, veja, faça a roda da vida, no seu trabalho, o que eu quero e aonde eu quero chegar e o que eu tenho que fazer para chegar até lá. Hoje eu estou no A, eu quero o B. Você sabe para onde que você quer ir? Isso é importante. Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve. Aí a gente fica à mercê das estratégias dos outros. A gente não cria a nossa própria estratégia. Então, defina o que você quer, para onde você quer chegar, não só nos benefícios, mas como você pode se realizar fazendo aquilo, porque o resto vem. Dinheiro é energia. Se você se desempenha bem naquilo, vem para você. Então, descubra aí o caminho, é um momento de reflexão, fazer meditação sobre a sua vida hoje, mas não desista de você, de ser você, autêntico do jeito que é. Não aceite mudar. Mude o resto, menos você. Não é para ser engessado, porque a gente tem que aprender, reaprender, desaprender. Mas é sua essência. Não deixe de ser um espírito bondoso que você é, pela infelicidade de outras pessoas que são ignorantes ainda no aprendizado da vida. Diga. Pode falar muito, que eu estou adorando. Eu acredito que tudo vem do equilíbrio, né? Quando eu comecei a ler ali, que eu li, trabalho só para pagar contas. Quando a gente tira o só, né, e coloca também, eu trabalho também para pagar contas, fica mais leve. E é necessário, porque assim, sorriso não paga conta. Claro. Né? Depende, se você tirar uma foto... depende. Se for para um creme dental, um trabalho assim, né, de modelo fotográfico, não é o meu caso. Então, assim, acho que tudo é um ponto de equilíbrio. Quando você falou aí agora da essência, é muito mais importante o que vem da gente mesmo, né? É mais o que eu sou do que o que você pensa sobre mim. Então, a gente não se perder dentro de tudo isso, porque acaba que tudo é importante, mas não que a gente se permita ser consumido por esse tudo. Então, tudo demais é sobra, tudo de menos é falta. Né? É isso, basicamente. E esse trabalhar esse equilíbrio é o exercício. Porque como a gente é dúbio, a gente tem dúvidas, a gente não conhece tudo, estamos nesse caminhar,
E temos uma variedade de mentes, porque cada mente, cada pessoa é um mundo, acredite. A gente vive num mundo do planeta Terra, mas cada pessoa é um mundo. O que eu acho que minha amiga ali, Roselita, minha platinada linda, pensa, é um mundo. O que ele pensa, o que ela pensa. Cada cabeça é um mundo. Como é que a gente vai interagir nesse mundo? Essa é a pergunta. As relações estão aí, mas não deixe de ser quem você é. A construção do seu caráter, da sua moral, constrói sua ética. Ética é pessoal. É sua, é como você se expressa no mundo, mas sendo você. Isso aí não é... Não estou falando da sociedade, das leis, isso é necessário. Vocês vão ver lá em sociedade a construção de tudo isso. Mas como é que você entra nessa história toda? Parte sempre da gente. É o nosso olhar. E aí, continuando a reflexão, meu amigo ali. Eu amo o meu trabalho. Então, o trabalho supre suas necessidades financeiras na medida para viver com dignidade, ou você acha que precisa mais? Ou o que você tem é muito e você quer mais, quer mais? Que equilíbrio é esse? Como é que você está com essas relações com o dinheiro? Porque o maior desafio não é a pobreza, é a riqueza. Esse é o maior desafio que a gente tem. Lidar com as riquezas com equilíbrio, com harmonia com elas. Gera a oportunidade de autorrealização, o que você faz, o que você desempenha, não só no trabalho remunerado, mas o que você faz na sua vida, seu relacionamento com a família, o trabalho que você... eu quero sair com os amigos, sair com a família, com o sobrinho. Isso é trabalho. Como é que está isso? É autorrealizável ou você só vive para o trabalho financeiro? É headholic, né, que chama. A pessoa que só vive para o trabalho. Rockaholic, obrigado. As professoras de inglês que me ajudam. E aí? Como é que está vocês nessas realizações do trabalho da vida de vocês? Promove fortalecimento do caráter pessoal. Eu consigo construir um caráter dentro desse trabalho. Eu sou contaminado pelo meio. E eu não consigo me ver espelhado em alguém, inspirado em alguém, mas eu também não consigo, nem tão bom, nem tão ruim. Como é que está você nessa construção de caráter dentro do trabalho? Eu sou gente boa, sou ruim? Como é que está minha empatia, meus valores de vida? E contem, falem, eu quero saber, viu? Já está todo mundo calado, pensando. Oi? Eu ouvi. Espera aí, deixa a minha coleguinha, que está lá no fundo, para... Pronto, ajude aí para todo mundo ouvir. Fale, minha linda. Eu achei interessante para refletir, né, com calma depois. Aqui isso aqui numa aula só não dá, não. É, muito material. É profundo. E a ideia é o convite, a gente olhar isso de alguma forma. Como é que a gente pode melhorar isso? Trabalhar isso na gente, né? Porque por meio do trabalho você transmite sua credibilidade, sua generosidade, solidariedade, responsabilidade social com o mundo. Será que eu faço isso ou eu não faço isso? Será que eu me sinto integrado com a minha família? Eu conheço o meu bairro, eu conheço o rapaz do mercadinho do lado, eu conheço todo o sistema que está ali, eu conheço todas as coisas que existem no bairro, o trabalho, o movimento que existe ali naquela microsociedade que é o nosso bairro. A gente conhece ou a gente só entra em casa para dormir? A gente conhece o vizinho? A gente tem trabalho de ir lá e dizer, bom dia, vizinho. Ou não, a gente chega em casa, estou tão cansado, nem olhei para o lado. Claro, tem dias que é assim, mas será que todos os dias a gente está assim? A gente trata bem o rapaz que vem entregar o gás, a pessoa que vem trazer uma entrega, o nosso iFood, a gente reconhece o trabalho nele e no nosso também? Como é que estão essas relações? A gente é generoso dentro do contexto? O que a gente está fazendo?
com o trabalho da gente. Permite equilíbrio entre vida pessoal e profissional. A gente consegue viver além do trabalho? A gente está esgotado? Ou a gente só quer saber de sextou? Vocês estão bem, vocês estão sextando espiritualmente. Mas tem muita gente que estaria na balada. Já pensando, as festas começam em Salvador na quinta-feira. Antigamente era na sexta, já ampliou para quinta. Daqui a pouco é a semana toda. Já tem festa na segunda, já tem festa na terça. Se a gente for botar a quarta da bênção, quinta do abençoa, e a sexta do sei, aí vai. Se a gente quiser só gastar, esquecer do planeta, o que você ganha, você gasta. O que você ganha, você gasta. E o que isso está trazendo para o espírito? Que é você, no meio disso tudo. É só mais um que faz todo dia a mesma coisa? Não é que você não vá para a festa. É maravilhoso ir para a festa dançar, mas não encher a cara e ficar parecendo um doido. Mas se divertir é bom. Mas tem gente que só vive disso. Como eu ouço de vez em quando lá na minha loja. Eu malho para comer. Malha para comer. É só isso. Acho que a gente faz mais do que isso. Permite seu desenvolvimento contínuo e compartilhamento de conhecimento. Você compartilha o que você sabe de bom? Tem gente que sabe fazer uma horta maravilhosa de plantinhas. Você já ensinou para alguém? É o quê? Qual a fofoca é que eu quero saber? Ah. Ensinou ela a plantar. Ótimo. Ela compartilha. Está vendo? E você vai ensinar alguém? Muito bem. Conhecimento retido é poça de lama. Tem que ser rio. Espera aí que eu vou aí, porque você está falando muita coisa. Eu gostei, todo mundo tem que ouvir. Espera aí. Pare de armar. Amiga, a questão não é você. Compartilhe seu conhecimento direito. Vá. Marie, essa questão do trabalho e de tantas outras coisas que nós, né, porque aqui a gente está num contexto de pessoas adultas que estão trabalhando, mas a questão do trabalho, ela vem desde o princípio do nosso viver. E tudo eu relaciono assim, que a gente deve curar as causas, né? Essas problemáticas que a gente traz. Ai, que trabalho chato. O trabalho. A gente compartilha muito essa mentalidade do coletivo, do ser negativo o trabalho. E eu sempre fico buscando assim a causa maior, onde ela está. Não está nessa superfície. Eu não estou gostando, eu não estou bem, eu não estou nesse trabalho, então eu vou para outro. Mas você está levando, continua levando ainda suas crenças limitantes para esse outro trabalho. Aonde é que está a causa primária de tudo? Acho que está lá atrás, que é desse compartilhamento coletivo dessa negatividade, e que a gente poderia repensar como o processo educacional, desde lá, da infância, ela pode estar trazendo esses princípios, né, de modo positivo, para, a partir de então, a gente ter um novo contexto de sociedade que compartilha a positividade desse trabalhar, o trabalho em equipe, o trabalho em busca de um bem maior, não só o meu, porque, a partir do momento que eu faço o bem para mim, eu estou contribuindo para o bem de uma coletividade. Então, tudo, para mim, parte do princípio de uma boa educação, que a gente não é só aprender química, física, matemática, mas algo a mais para a formação desse ser integral. E você não queria falar, né? Tem mais não aqui, Marie. Tem mais aí? Diga. Às vezes, essa relação negativa com o trabalho tem também, até nas gerações mais antigas,
que a gente tinha uma relação muito do material, né, de suprir as nossas necessidades básicas. Hoje, as gerações mais novas, geração Y, geração... E hoje, agora até tem estudos recentes que, após a pandemia, se intensificou ainda mais. As pessoas mais jovens estão muito ligadas, só querem ficar, independente se ganhar muito ou pouco, naqueles locais onde tem alinhamento com o propósito de vida delas, que elas se sentem bem de verdade. Então, a gente tende, com o passar do tempo, a se ligar menos na questão da segurança e das necessidades básicas e do dinheiro que aquele trabalho me oferece, e mais ao propósito de vida também. Então, assim, eu vi até... a gente sempre vê isso, mas isso está muito ligado a isso. Às vezes, a gente está contra a essência, está num lugar que não gosta de verdade, mas está ali porque foi a primeira porta que foi aberta e eu quero pagar minhas contas, quero ter uma coisinha básica. E aí, depois, a gente fica infeliz e frustrado, mas a gente tende a ver, com o passar do tempo, cada vez menos esse tipo de situação. Acho que as pessoas estão despertando mais para ter um trabalho, de fato, alinhado com o propósito de vida delas. E até na roda da vida, uma das questões é essa, se o que a gente faz está alinhado com o nosso propósito de vida. E aí cai naquela que, quando a gente faz o que gosta, né, a gente é realizado. Peraí, estátua. Você quer ver um exemplo disso? São os aplicativos de Uber. Essa geração agora, muito pouco pensam, eu vou comprar o meu carro. Não, eu uso o aplicativo. Foi por conta desse pensamento que surgiram os aplicativos de Uber, de compartilhamento até mesmo de casas, né? Porque a gente viaja... Bicicleta. Também, exatamente. Por isso, os compartilhamentos, porque essa geração de agora, ela não é como a geração de... Eu vou juntar dinheiro para comprar a casa, não. É exatamente o que você falou. É fazer exercício. Gostei da ideia, gostei do compartilhamento de vocês. E isso é uma coisa interessante. Nós vivemos muito a influência das nossas gerações passadas. Viu lá que a gente aprendeu que trabalho era uma coisa ruim, era um instrumento de tortura, e que hoje a gente está mudando esse conceito de trabalho exatamente nesse sentido. A gente ainda vai continuar olhando isso como a gente precisa do trabalho ainda como subsistência, isso aí vai continuar sendo importante, mas ele não vai ter o peso que tinha antes. Porque, apesar da gente precisar conservar a nossa vida, a gente é um ser pensante. A gente não é só uma máquina de trabalhar, não é só para engordar, para comer, só isso. A gente tem muito mais do que isso. Então, o que a gente faz hoje reflete na geração futura que vai receber o que a gente fez hoje. A gente não colhe o que a gente planta. A gente planta para a próxima geração colher. A gente está colhendo o que a gente não plantou. É fruto da geração passada. Mas a gente quer mudar. A gente planta hoje para o próximo. Às vezes, a gente até alcança um pedaço, a gente já vê alguma coisa, mas quem efetivamente vai viver é a geração futura. Isso é bíblico, está lá. A gente trabalha, não é porque a gente trabalha para o outro, mas a gente coloca o que a gente acredita no trabalho, a gente reverbera naquilo ali, e a outra geração, que é a próxima, vai colher. Daí é que a gente vem aquela parte da educação. Como é o nosso educar? Eu vou esperar que o outro faça, o sistema, ou começa com a gente? Começa no nosso núcleo pequenininho. No nosso sobrinho, no nosso filho, aquele que está próximo da gente, quem não tem filhos, o vizinho, o próximo. Começa ali, porque a gente está plantando as nossas ideias. A gente está enxergando a quarta onda, a gente está preocupado com o todo, a gente não é mais uma parte. Por isso que é longo a história. A gente não faz uma coisa num clique. São gerações e gerações, encarnações e encarnações para a gente construir essa habilidade. E hoje a gente está na nossa melhor versão. E aí a gente vai construindo. Diga, Lisa. São duas coisas. Pensando nesse núcleo familiar,
Uma coisa que eu acho muito bacana é quando as famílias se permitem deixar os filhos livres para que eles, de fato, escolham, sigam os propósitos deles. Porque, muitas vezes, é uma história muito, muito longa essa, mas, hierarquicamente falando, os pais, muitas vezes, tinham as suas profissões, sejam elas, enfim, empresas e tal, e ficavam naquela de meu filho, eu construí isso para você, minha filha, eu construí isso para você. E era passado de pai para filho, de avô para neto, e muitas vezes as pessoas trabalhavam naquilo porque era necessariamente uma herança, e não porque desejavam. E pensando na história do Uber, eu acho massa a coisa dos aplicativos, né? Mas eu fico pensando assim, rapaz, é um duro o cara pegar a gente R$10, R$11, e aí eu fico pensando, se você puder voltar ali, eu estava pensando sobre ali. Promove o fortalecimento do caráter pessoal. Eu não faço Uber, não, mas eu sou cliente, né? E eu fico pensando assim, quando a gente bota o combustível no carro da gente, R$10 não dá para nada. Então, eu acho que é importante repensar mesmo, né, o valor que a gente dá a esse serviço que é prestado para a gente. Então, é muito do que a gente olha para o outro. Então, né, se eu me valorizo, eu valorizo o outro também. Eu valorizo o meu trabalho, eu valorizo o trabalho do outro também. Exatamente. Né? Porque tudo começa do nosso olhar. A gente está tendo as facilidades, porque o progresso vem. A partir de nosso trabalho, a gente já começa a pensar que menos carros na rua vai melhorar o meio ambiente, se torna coisas mais práticas, mais baratas, mas elas têm que ser funcionais. A ideia dos aplicativos são novas, precisa de ajuste. E quem vai ajustar é a gente. Mas se a gente também não tem a consciência disso, vai achar maravilhoso. Vai achar ótimo, porque a gente só está olhando para si. A gente não está desenvolvendo para o outro também. E aí, quando a gente começa a construir essa ideia de que não é só para mim, também é para o outro, eu começo a valorizar algumas coisas e coisas nos começam a incomodar. E aí a gente começa a dizer, não, isso não está certo, queria ser diferente. Aí você conversa com uma outra pessoa, e você concorda com isso, aí o outro também, e aí junta com outro, de repente tem uma massa de pessoas que pensam do mesmo jeito e muda. Então, uma andorinha só faz verão? Sim. Porque começa com uma pessoa, aquela ideia, e vai se ajustando, se adequando, entendendo o todo para construir as coisas. Mas não é da noite para o dia, não é sem o nosso desenvolvimento intelectual, porque a gente tem que usá-lo muito, o nosso entendimento de pessoas, o que a gente quer, e aí vai se construindo para uma melhora. Aí vem o progresso. Não tem como não existir. Entende? E aí a gente vai vendo milhões de ideias. Lá na Europa está de um jeito, aqui ainda está de outro, mas vai chegar. Eu vi hoje de manhã uma coisa que eu fiquei assim impressionada. O rapaz, ele era tetraplégico. Inventaram um chip, colocaram na cabeça dele, aqui na nuca, que manda a mensagem. O homem anda. 12 anos o homem não andava. Ele consegue dar um passo. Gente, isso é assim, a gente vai ficar pensando, nossa, transhumanismo. A gente está melhorando a nossa qualidade de vida com as tecnologias que nós mesmos criamos. Será que vai chegar para todo mundo agora? Ainda não. Mas vai se desenvolvendo, vai se aprendendo, e aí vai. Mas vai chegar. A gente está vendo só um pedacinho. Quanta coisa vem aí. E a gente aprender, desaprender, aprender de novo. E como é eu no meu trabalho diante disso? Como é minha valorização com o meu corpo diante disso? Minha ferramenta de trabalho? É muita coisa para pensar, gente. É tudo interligado, não existe nada separado. E o trabalho já é... Quem já é rico precisa trabalhar? A gente já conversou um pouquinho sobre isso, não? Na verdade, foi eu que falei. Vocês não disseram nada.
Aquele a quem Deus facultou a posse de bens suficientes a lhe garantirem a existência não está incerto, constrangido a alimentar-se com o suor do seu rosto, mas tanto maior lhe é a obrigação de ser útil aos seus semelhantes, quanto mais ocasiões de praticar o bem lhe proporciona o adiantamento que lhe foi feito. O maior desafio, como eu falei, o maior desafio não é a pobreza, é a riqueza. É o que você faz com o que lhe tem. E o que você entrega ao outro é sobra ou é o que você tem de melhor para entregar? E caridade não é sobra. É o quê? Fofoca aí vocês duas aí. Adoro. Quer compartilhar os conhecimentos? É porque o microfone não chegou ali. Estou bem de olho em vocês. Ali não quer, tem que dar. O adormecimento. Mas vocês entenderam o que eu quero dizer? Não é o que lhe sobra, é o que realmente você tem para oferecer. O adormecimento do trabalho. O homem e a mulher, seduzidos pelas ambições desmedidas do poder, lhe propicia luxo, lazer e gozos. Permanecem adormecido para os Eita, fui mal. Espera aí, volta. O homem e a mulher, seduzidos pelas ambições desmedidas do poder, que lhes propicia luxo, lazer e gozos, permanecem adormecidos para as graves responsabilidades espirituais. Quando você não trabalha da forma correta, que é desenvolver o seu potencial, você se adormece e esquece quem você é. É o destrabalho, como meu amigo ali perguntou, é o destrabalho. Você está mais percebendo, mais necessitado de luxos, gozos, você não está nem aí, é só prazer, sem olhar o amanhã, sem olhar nem para você mesmo, você acaba não percebendo as coisas, o que está acontecendo ao seu redor. Você não se desenvolve. E aí volta de novo para aprender o que você não aprendeu. E aí, há limites para o trabalho? O que é o repouso para você? O que é o repouso para vocês? Aí Kardec fez algumas perguntas que diz o seguinte: o repouso, sendo uma necessidade após o trabalho, não é também uma lei natural? Sem dúvida, o repouso repara as forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência para que esta se eleve acima da matéria. Então, há limites para trabalhar? O limite é das suas forças. Entretanto, Deus deixa o homem livre. Você pode trabalhar até a exaustão. Você pode ir esticar a corda até... Você é livre para fazer isso. Mas é necessário? Seu corpo tem limites. Então, quando você não entende o seu corpo, às vezes ele fala. Ele diz que um joelho dói, uma coluna dói, uma dor de cabeça vem. Às vezes a gente estica muito, dá um lapso, um AVC, uma pressão alta, alguma coisa. E aí vai, né? As doenças psicossomáticas acontecem. É o quê? Crise de pânico, tudo isso. Você esticou demais a corda, não percebeu que você tem uma ferramenta, que é um corpo que precisa de respeito, e você precisa cuidar dele. Ele não está para lhe servir, ele é uma ferramenta para o seu potencial ser desperto no mundo. O preguiçoso, até quando ficarás deitado, quando te levantarás do teu sono, um pouco a dormir, um pouco a pestanejar, um pouco a repousar de braços cruzados. Quando não é um ócio criativo, porque a gente precisa descansar, a gente às vezes precisa parar um pouco para refletir as ideias, a gente precisa dar aquela parada da mecânica das coisas para a mente fluir, mas quando passa para procrastinar, a preguiça chega, aí é uma outra coisa. Você está deixando de trabalhar, você está entrando em um outro vício. Preguiça é um vício.
E isso também lhe paralisa. A preguiça e o desânimo, ela acomoda e paralisa o ser humano em relação ao trabalho. Então, fiquem atentos para que isso não te roube, não tome e nem te roube do seu progresso pessoal e social. A gente pode começar, só porque eu não gosto daquele trabalho, eu vou fazer de qualquer jeito. E aí você vai. Quem está prejudicado no final das contas? É um patrão que você não quer ou é você? Porque quem está se atrasando é você, porque ele pode dizer, não, se eu demito você, arranja uma outra pessoa que queira trabalhar. Quem se prejudicou? Aí o patrão é ruim. Mas e você? O que você fez com você ali? Você poderia ter aproveitado aquele melhor momento dali para aprender algo para você e dali se transformar. Eu não gosto daquele trabalho. Faz transição de carreira. Mas não deixe de fazer o seu melhor ali. Porque o progresso é seu. Como diz a brincadeira, a salvação é individual. É sua. Não é o patrão, não é o presidente, não é o governo, não é o outro, é você com as suas relações. Como é que você se manifesta? Existe, claro, você tem que olhar o contexto, mas hoje você pode dizer, eu não aceito isso, eu posso mudar como e faço. Não reclamo. Eu posso agir de uma forma muito mais benéfica, que pode trazer benefício para você e para o outro também, porque você despertou uma ideia que o outro não tem nem percebido. Vamos lá. Eu li um resumo do que eu falei. 7 perigos para a virtude humana. Esse vocês vão levar para casa para pensar, porque senão não vai dar tempo de eu terminar. Se for puxar, a gente vai ficar aqui até umas horas. São palavras de Gandhi. A riqueza sem trabalho, prazer sem consciência, conhecimento sem caráter, negócio sem ética, ciência sem humanidade, religião sem sacrifício, política sem princípios. Tudo isso está interligado na nossa vida. E hoje a gente tem que começar a refletir sobre isso. E tudo parte de onde? De si. Porque a gente não pode apontar só para o outro. O outro tem a história dele, mas e você no meio dessa história? Quem é você na fila do pão? Buda também já dizia, nossa tarefa é descobrir o nosso trabalho e, então, com todo o coração, dedicar-nos a ele. Se você sabe qual é a sua essência, quem é você, você dedique-se a você mesmo. E todos verão o seu trabalho, que é a sua expressão da vida. Ampliando o conceito que não é só remunerado. É aquele trabalho que a gente ganha assim na carteira, ou agora a gente é CNPJ, que não tem mais carteira para assinar. Mas a gente é responsável por nós mesmos. É preciso saber o que se busca, por qual porta desejamos entrar. Nossa vontade e nosso trabalho é que nos conduzirá aonde queremos chegar. Se você sabe para onde ir, a partir do momento que você passou a se conhecer, agora você sabe quais os melhores caminhos que você pode ir. Quais decisões eu posso tomar agora, que me conheço mais um pouco, que sei o que eu quero, como eu posso me manifestar no mundo a partir do meu trabalho, do meu existir, do meu fazer, do meu movimento. Aí vocês pegam a roda da vida e caminham. E aqui é aquela coisa que a gente estava falando sobre encarnações, de gerações em gerações. Durante as sucessivas encarnações, o espírito adquire experiências importantes para o autoconhecimento e para o seu desenvolvimento. O trabalho que ele executa nessa diversidade de experiência é o meio eficaz para o aprendizado do sentido da vida. O corpo material ele se desgasta neste trabalho, é finito. Mas o espírito sai mais forte, lúcido, capaz, e a cada experiência vivida na Terra. A gente tem um porquê a gente está aqui.
Aqui a gente tem as emoções muito mais viscerais do que na sutilidade. Aqui é a prova dos 9, digamos assim. A gente consegue exercitar, porque a gente sente muito mais do que só o pensar psíquico. O trabalho ele está diretamente ligado ao progresso. Do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é análoga à outra. Ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, a lei do progresso. Porque este é filho do trabalho e porque o trabalho aciona todas as forças de inteligência. Se tem trabalho, tem progresso. São duas leis que estão intimamente ligadas. A lei do trabalho se relaciona mais com você e a lei do progresso é com o coletivo. Então, é sua manifestação no coletivo. E aí o progresso acontece. Então, o progresso é um conjunto de mudanças ocorridas ao curso do tempo, que é a evolução, e com ela se realiza independente da vontade do homem. Se eu gosto de internet ou não, ela vai existir, vai se ampliar. Cabe vocês, sim, aprender a se relacionar com isso. É os analfabetos do século XXI. Eu estou aberto a aprender coisas novas ou eu estou brigando com essas coisas novas? Nem todo mundo aprende a usar o WhatsApp, principalmente as gerações mais antigas têm dificuldades de usar o WhatsApp. Mas ela negar que a existência delas estão aí para viver, é ficar falando, na minha época era melhor, na minha época, você está preso ao passado. Não quer dizer que você não tenha dificuldades de usar. É normal. Mas negar a existência dela é negar o progresso. Vai acontecer. Mas o que você vai fazer quando o progresso chegar bem junto e bater na sua porta? Essa é a grande questão. O progresso tem um propósito. Deus lhe impõe a encarnação para a fim de fazê-lo chegar à perfeição. E acredite, a perfeição do ser humano é complexa, porque a gente está entrando na linha do saber, não só da conservação como nos animais. Mas a gente tem um intelecto. E como somos diversos, aprender isso com amor é o maior desafio de todos. Porque não é fácil. Porque lida muito mais com a gente do que com o outro. E aí, qual é o maior obstáculo do progresso? O orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que, ao seu turno, incitam o ser humano a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Se você já tem uma tendência a ser egoísta e orgulhoso, a sua profissão intelectual, do que você escolheu para fazer, vai reverberar o que tem dentro de você. Eu vi, amiga. Eu fiz assim. Estão brigando com o horário ali comigo. Entendem que é tudo partindo do que você coloca para fora? E trabalhar a si mesmo, se reconhecer a essência, é também se perceber quem você é, com todos defeitos e acertos, que a gente diz que é defeitos, mas o que a gente acha que é certo, que é errado, se a gente é bom, se é ruim, se é egoísta ou se não é. A partir do autoconhecimento, a gente começa a perceber como nós vamos viver nesse meio, a gente se manifesta nesse meio da melhor forma possível, mas com coerência com o que a gente acredita que é. E a relação entre o intelecto e a moral, ela decorre desde que? Mas ela decorre deste. Né? O progresso moral ele decorre do intelectual pela impulsionalidade das coisas. O progresso vai existir, então a gente está num meio que a gente é forçado a pensar e fazer. Decorre deste, mas nem sempre segue imediatamente. Enquanto não lhe haja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que sirva da inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas forças que, com o tempo, chegam a equilibrar-se.
você pode ter uma inteligência maravilhosa, mas tem uma moral ruim. É o que você usa que vai fazer a grande diferença. E equilibrar essas duas forças é o maior desafio. E ele não para, né? A gente não evolui, a gente segue. Parado, às vezes dá aquela estacionada, anda devagarzinho, mas a gente não para de progredir. Ninguém evolui. Até a gente aprender e entender, a gente caminha. Uns mais rápidos, outros andam devagar. Esse é o resumo do texto todo, que eu não vou ler tudo, não. E o progresso ele pode ser, então, difícil? Pode, quando a gente não usa nossas inteligências ao nosso favor. Aqui eu falo da inteligência emocional, para que a gente se conheça a partir das nossas emoções dentro do que a gente convive. Mas a gente também já está falando da inteligência espiritual, que é a nossa mente e o nosso contato de se reconhecer espírito imortal. Isso é um exercício. Vocês vão caminhar muito aqui na ULI, caminhando para essa inteligência emocional e inteligência espiritual. É um contato com você, com o seu processo de autoconhecimento, para manifestar no mundo, com o seu trabalho. Estou no fim. O progresso é um resultado de um esforço individual. É o que eu volto a dizer. É de você que parte todas as coisas. Não é do outro, não é da minha amiga Eliana, não é da minha amiga Suzana. É de você com você, que reverbera no outro. Sempre vai ser nesse contexto. E eu deixo essas reflexões para vocês levarem para casa, porque é para pensar, não tem como não pensar. Como é o seu relacionamento com o trabalho, como está o seu progresso pessoal dentro de sua realidade, como você contribui com a sociedade. Me vejo o espírito vivendo uma experiência material com propósito e sentido de vida. Tudo isso eu faço com obrigação, vocação ou com paixão. Levem isso para casa, reflitam, porque vocês têm até o ciclo 10 para ficar pensando nisso. E essas minhas referências para vocês, do pouquinho que eu estudei, pouquinho que eu trouxe. E a gente vai ainda, tem outras aulas de leis aí que vão se entrelaçar. Muito obrigada a todos. Terminei. Ponto. Calma.